Bora! A paz do Senhor, queridos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos estudar aqui o profeta Jeremias, nesta série, que temos feito a essência dos profetas. E para iniciarmos aqui, eu vou pegar um versículo, aqui do livro de Jeremias que eu gosto bastante, que é Jeremias 33, verso 3. Esse verso aqui do livro de Jeremias 33, 3, sempre me desafia, no conhecimento, na busca do Senhor, na busca por aquilo que o Senhor ele tem para nos oferecer, através da sabedoria, do conhecimento. Diz assim: clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. O buscar pelo Senhor, nós temos a certeza que Ele responderá. Deus diz assim: olha, eu serei achado pelos que me procuram, eu deixarei ser achado pelos que procuram por mim. Essa é a grande promessa, para aqueles que buscam, Se lhe falta força, para buscar ao Senhor, lembre-se disso, Ele tem uma grande promessa, Ele tem algo poderoso para te entregar. Aquele que busca, ele não volta, ele não sai, de um período de busca vazio, sem nada, Ele não volta de mãos vazias. Você com certeza, vai voltar com algo poderoso do Senhor, experiências com Ele, comunhão fortalecida. Então, nós não podemos, dar as costas, para esse privilégio que é buscar. Sim, e a gente estava conversando aqui, nos bastidores, sobre esse versículo, que quando ele diz assim, clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Há uma linha aqui do saber, uma escala do saber, aonde o zero é justamente quando eu não sei o que eu não sei. Eu nem sei sobre aquilo. É algo que está tão distante de mim que eu não tenho nenhum conhecimento de não saber sobre isso. E o primeiro degrau aí, no conhecimento é quando nós sabemos o que nós não sabemos, Eu sei o que eu não sei. Eu já começo a saber que existe algo que eu não domino, que eu não conheço, mas eu sei que existe aquele assunto, que existe determinada coisa. Então isso me desperta a curiosidade, eu posso ir em encontro disso. E é tão triste, alguém que está no nível zero em relação a Deus, Eu nem sei o que eu não sei, Eu estou tão distante sobre os caminhos do Senhor que Ele me deixa aí no zero. Mas quando nós começamos a conhecer, nós vamos desfrutando do próprio Deus. E Jeremias, ele viveu aí no período, mais ou menos entre 630 a 580, vai variar um pouco aqui a datação, não é preciso, mas ele viveu mais ou menos nesse período aí antes de Cristo. O nome Jeremias significa o Senhor é enaltecido ou o Senhor é exaltado. Alguns ainda colocam, como o Senhor exalta, uma aplicação não para o Senhor, mas um atributo do Senhor. Deus é aquele que exalta, que levanta. Ok? Então esse é o significado deste nome. O livro de Jeremias é uma mensagem de julgamento sobre Judá por sua idolatria. Após a morte do rei Josias, que foi o último rei justo, a nação de Judá tinha quase abandonado completamente a Deus e aos seus mandamentos. Então Jeremias ele vem com uma mensagem forte, comparando Judá a uma prostituta. Ele alerta, que o julgamento de Deus estava próximo, Deus tinha libertado Judá da destruição em inúmeras ocasiões, mas a sua misericórdia estava agora no fim. Deus já tinha dito, que ele não reverteria mais esse processo.
seria um julgamento mais severo, né? Mais severo. E é interessante, né, que mesmo em meio às palavras, né, que Jeremias declarava sobre o julgamento, o próprio Jeremias fala sobre a misericórdia, que após um período, né, que eles ficariam no cativeiro, Deus promete restaurar e trazer de volta, né, a esta nação a sua própria terra. Jeremias é o maior livro profético, né, do Velho Testamento, aí, dizendo em conteúdo escrito. Jesus, ele cita o profeta Jeremias, né, mais do que qualquer outro profeta. Nas palavras de Jesus, né, está incutido aí muitas profecias de Jeremias. Jeremias, ele foi contemporâneo, né, ou seja, ele viveu no mesmo período do que o profeta Sofonias, Abacuque, Daniel e Ezequiel. Eram profetas, né, que estavam aí atuando no mesmo período. A maioria dos livros proféticos, eles vão dar ênfase aí à palavra que o Senhor falou através dos profetas, né? Mas o livro de Jeremias, ele é uma exceção, porque além de falar das suas profecias, ele fala do próprio profeta, né? Então tem informações aí biográficas sobre o profeta, né? A forma como ele enfrentou, né, as dificuldades, tanto emocionais quanto mentais, os desafios, os desgastes, né, que ele sofreu no seu físico, no meio de um período tão difícil que o povo havia se afastado de Deus, né? Jeremias foi chamado com uma missão que eu vejo aqui como uma das mais difíceis, né, dos profetas, porque quando Deus chama ele, Deus fala assim: olha, você vai pregar, mas ninguém vai te dar ouvido, né? Ser chamado para pregar, sabendo já que as pessoas não ouviriam a sua mensagem, né? E mesmo assim ele vai, né, e responde ao chamado do Senhor. E ainda falando sobre a pessoa, né, de Jeremias, ele trabalhou, né, em Jerusalém durante as épocas finais, né? Foi o período final do Reino do Sul, de Judá, que foi o período mais sombrio, né, desse reino. E durante esse ministério ele passou por 5 reis, né? E desses 5, apenas um rei foi bom, né? Que foi o rei Josias. Ele pegou o finalzinho do reinado de Josias e o restante, né, dos reis que se seguiram foram todos reis maus, né, reis perversos, reis que conduziram o povo para o pecado, né? E 20 anos depois do exercício desse ministério é que Jeremias começou a registrar, né? E hoje nós desfrutamos, né, desses escritos, né, desses registros de toda a história do seu ministério. Então, foi só 20 anos depois. Então, quem escreveu, né, soube a citação, né, de Jeremias, mas quem escreveu foi Baruque, né? Ele que foi contratado por Jeremias para escrever, né, de escrever em poemas, em sermões, né, todo o seu relato. Mas, como o pastor acabou de dizer aqui, o livro ele tem muito da biografia, né, de Jeremias. As suas experiências pessoais estão lá incutidas em todo o livro. E é o que faz, né, diferença do livro de Jeremias para os demais livros proféticos, né? Ele que é o que tem mais, né, informações acerca da sua vida pessoal. Então, Baruque fez questão de colocar essas informações, né? E esse período, né, em que foi escrito, né, e aí só descrevendo as principais características aqui, né, de Jeremias, esse livro, né, como eu acabei de dizer, ele fala mais da sua própria pessoa, mais do que qualquer outro livro, né, uma das curiosidades desse livro. E entre as características descritas, né, no livro de Jeremias, é que, entre as principais, é que uma das características de Jeremias é que ele era intercessor, mas ele era intercessor não só dos seus amigos, ele era intercessor também de inimigos. Ele foi principalmente chamado para isso, né? Para interceder por aqueles que estavam contra, aqueles que não davam crédito, aqueles que não ouviam a sua palavra. E outra característica de Jeremias era a sua persistência.
ele permaneceu focado no seu propósito, mesmo sob encarceramento, ameaças de morte, desprezo. Ele permaneceu no seu propósito durante todo o seu período ministerial, durante todo o seu processo. Talvez porque ele também já tinha sido preparado, né, por isso, já tinha sido preparado pelo Senhor para o que ele enfrentaria, né? Ele demonstrou a sua fé, um homem de fé, porque ele comprou um terreno no campo inimigo, né? Ali em Jerusalém, porque ele entendeu que ainda valeria a pena comprar um terreno ali, porque aquela região, aquele campo ainda seria um campo próspero, apesar do momento terrível, né, que estava vivendo ali o Reino do Sul. É interessante, né, esses atos proféticos, né, porque imagine como, ao mesmo tempo, né, que Jeremias ele traz a dura mensagem, né, do cativeiro, do julgamento, né, esse ato mostra, né, a misericórdia do Senhor, porque aquela terra, eles sabendo que seria invadido, que a Babilônia ia vir, ia dominar tudo ali, Jeremias vai e compra um campo, né, mostrando, né, que aquilo ali ainda voltaria a ter lucro, né? É um investimento, né, imobiliário que ele estava fazendo ali, comprando um terreno que seria valorizado. Então, o próprio profeta estava disposto a investir naquilo. E trazendo uma aplicação, né? Quantas vezes temos dificuldade, né, de investir naquilo que é certo, né, no reino de Deus, sabendo que há um retorno, né, certo para aquilo que nós fazemos diante do Senhor, diante da nossa missão. Quando nós temos coragem de investir, né, no reino, mostra o quanto nós valorizamos e quanto nós realmente estamos desprendidos, né, daquilo que é deste mundo, porque nós entendemos, né, que os valores maiores são aqueles valores do reino. É verdade. Jeremias era solitário, né? O livro afirma, né, que ele não se casou, né, foi uma ordem, mas ele de um modo geral já era uma pessoa solitária. E por fim ele não era contra sacrifícios ou rituais, ele batia muito de frente com essa questão, não porque ele era contra, mas sim porque ele enfatizava que esses sacrifícios, que esses rituais, eles precisavam refletir a consagração do coração, porque o povo consagrava, o povo cumpria os rituais ali de sacrifício ao Senhor, mas eles saíam do templo e voltavam para suas práticas pecaminosas. Então isso não refletia o seu coração, não refletia o coração submisso, um coração alegre por servir ao Senhor, não. Eles simplesmente, né, cumpriam um ritual. Até porque esses rituais foi o próprio Deus quem colocou, né, para ser feito. Porém, se forem vazios, né, não faz sentido. Um panorama assim rápido, né, sobre o livro de Jeremias. Do capítulo 1 ao capítulo 6, Jeremias ele prega durante o reinado de Josias, né, e profetiza que Jerusalém será destruída por uma grande nação sem misericórdia. Olha só, mesmo Josias sendo um rei bom, né, um rei justo, leal, isso não mudou o decreto de Deus, porque realmente a maldade do povo tinha chegado a um momento que Deus falou, não tem retorno, né? A decisão de Deus sobre o cativeiro já estava decretada, né? Do verso 7 ao 20, Jeremias ele prega em vários lugares de Jerusalém, inclusive no portão do templo, usando várias metáforas, né, para suplicar ao povo que melhore os seus caminhos, mesmo sabendo, né, que não seria ouvido. Do verso 21 ao 38, Jeremias vai pregar durante o reinado do rei Zedequias e profetiza que a Babilônia conquistará Jerusalém. Aqueles que sobreviverem, né, e forem levados para a Babilônia viveriam ali 70 anos cativos. Nos últimos dias, né, ele fala também sobre o Messias, né, que retornará, reinará, né, e reunirá seu povo. Do verso 39 ao 44,
Jerusalém, ela é conquistada, né? Então o livro de Jeremias, ele vai narrando o que está acontecendo também. Ele vive o período, né, do cativeiro, da conquista, né, da Babilônia. Ele está ali. Inclusive, há uma interação, há um reconhecimento, né, do rei da Babilônia, Nabucodonosor, que sabia que Jeremias profetizava em Jerusalém. E ele diz, né, que, olha, Jeremias, você pode escolher. Se você quiser vir para a Babilônia, você vai ser muito bem tratado aqui, né? Mas se você quiser ficar na terra, você tem toda a liberdade, porque ele foi usado, né, pelo Senhor para mostrar a conquista, né, da Babilônia. E Jeremias decide, né, ficar ali em Jerusalém. Então os judeus, né, que permanecem em Judá rejeitam as advertências de Jeremias, né, porque ele fica ali e começa a pregar para aqueles que ficaram ali, e eles decidem, né, confiar no Egito, fugir, né, e vão para o Egito. No capítulo 45, Jeremias promete a Baruque, né, o seu escrivão, que o Senhor vai preservar a vida dele, né? Jeremias se separa de Baruque nesse momento, né, para que Baruque possa ficar ali, e Jeremias, né, acaba sendo levado à força, né, contra a sua vontade para o Egito. Jeremias profetiza sobre a destruição dos filisteus, então ele começa agora a pregar para outros povos. Quando ele é levado para o Egito, de lá ele escreve cartas, inclusive para os cativos que estão na Babilônia, né? Então ele prega ali contra os filisteus, os moabitas, né? Os próprios babilônicos, né? E outras nações. Então é um profeta que não profetizou apenas sobre Jerusalém. O livro de Jeremias, ele traz, né, um raio-x do coração humano. É muito interessante, né, que ele mostra, né, seria mais um ultrassom, né, raio-x é para os ossos, né, mas ele mostra o coração humano, como que é descrito o meu e o seu coração. Por isso que nós não confiamos em nosso coração, em nossos sentimentos, né, porque a palavra diz que o nosso coração não é confiável. Algumas pessoas usam a expressão, né, siga o seu coração. Mas a Bíblia diz, não siga o seu coração, né? Siga a palavra de Deus. Porque olha só. É um provérbio do mundo, né? Um provérbio mundano que nós não podemos seguir. Sim, olha como é descrito o coração do homem. Jeremias 17, verso 9 e 10. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Mais enganoso do que qualquer outra coisa. E olha só, e a sua doença é incurável, né? Quem é capaz de compreendê-lo? Então, não confie no coração, não confie nas suas vontades, não confie nos seus desejos, né? Quantas pessoas dizem, não, o importante é você ser feliz, é você seguir, né, aquilo que diz o seu coração, mas você está se apoiando em algo enganoso. Algumas traduções vão dizer que ele é corrupto, né? Ou seja, ele pode ser comprado, pode ser negociado, né, de acordo com as propostas que nós recebemos. E o verso 10 diz assim: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Ou seja, você pode até seguir o seu coração, mas você será cobrado, né, em relação às decisões que você tomou. É interessante, né, como Deus ele interage com Jeremias e Deus mostra ao profeta as suas profecias. Deus trabalha no coração do profeta, ou seja, a mensagem primeiro precisa fazer efeito no coração daquele que está anunciando a palavra. Ele precisava acreditar, vivenciar, porque ele pregaria, né? E haveria uma resistência. Então, em diversos momentos aqui do livro, nós vamos ver, né, o que está aqui em Jeremias capítulo 1, verso 11 e 12, olha só. E a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Então é Deus interagindo e mostrando ao profeta aquilo que ele haveria de profetizar. E ele responde, né? Vejo um ramo de amendoeira
E aí o verso seguinte diz assim: o Senhor me disse, você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Então, nos versos seguintes também a gente vai ver Deus interagindo assim. O que você vê, Jeremias? Colocando diante dos olhos dele aquilo que ele precisava ver para profetizar. É o que acontece em alguns momentos, né, nós vamos ver como fica forte, né, esta visão que Deus dá ao profeta. Tem um texto aqui que eu acho ele muito forte, né? Imagina esse profeta diante de tantos desafios. Ele foi perseguido, né? Ele foi maltratado, ele apanhou, ele foi preso, né? Sofreu ameaças. E olha só o que diz aqui Jeremias 20, a partir do verso 7. Senhor, tu me enganaste, eu fui enganado. Fostes mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Jeremias estava dizendo ao Senhor assim: Deus, por causa da palavra que o Senhor me deu, uma palavra dura, né, uma palavra de julgamento, uma palavra, né, que traz realmente um peso à nação, agora eu perdi meus amigos, eu estou sendo maltratado, eu estou sofrendo, né, eu estou sendo perseguido, as pessoas me deixaram, eu estou sozinho. Então, devido a essa represária, né, que ele sofreu, Jeremias, em alguns momentos, ele pensava em parar, em deixar de pregar a palavra, em deixar de ser um porta-voz dos céus. Olha o que diz o verso 9, Jeremias 20, verso 9. Mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome. Então ele estava dizendo, olha, se eu penso nisso, se eu digo que eu não vou mais falar, vou abandonar o meu ministério, olha só, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Algumas versões dizem um fogo dentro dos meus ossos, né? Estou exausto tentando contê-lo e já não posso mais. Ou seja, ele tentava parar, mas o Espírito de Deus o impelia, ele sentia o fogo queimando em seu coração e ele não conseguia parar. E ele ia e ele anunciava e ele falava a palavra de Deus. Em meio a um tempo difícil, né? O Espírito queimando em seu coração o levava a pregar. Falando, né, sobre as visões, é interessante que no capítulo 18, Deus chama Jeremias, né, e diz para ele ir à casa do oleiro, né, fala, olha, desce lá na casa do oleiro e observe, e eu vou falar com você. Então Deus mandava ele ir olhar alguma coisa, depois que ele estava observando, Deus vinha e revelava a ele. Jeremias 18, 13 e 4 diz assim: então fui à casa do oleiro e vi, e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que estava formando se estragou-se nas suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. É uma aplicação, queridos, para esta passagem, né, de Jeremias sobre o vaso na mão do oleiro. Olha só, o oleiro estava ali trabalhando o vaso, em um determinado momento o vaso se entorta, se desfaz e o oleiro ele amassa aquela massa de novo e começa a fazer um outro vaso diferente. O que isso tem a ver comigo e com você? Esteja sempre nas mãos do Senhor. Esteja sempre, né, flexível, deixe o Senhor trabalhar, porque mesmo quando parece que nós estamos sendo destruídos, desfeitos, se estivermos na mão do Senhor, Ele pode nos refazer e nos refazer de forma diferente, não é mesmo, Graça? Fazer de nós pessoas melhores, aperfeiçoados. Por isso que o importante é não sair das mãos do Senhor. Porque no capítulo seguinte, no capítulo 19, ele vai falar sobre o vaso de barro.
né? Porém um vaso que não está mais na mão do oleiro, um vaso que já se endureceu, ele secou, né? O vaso que está pronto ou se considera pronto. Por isso que nós temos que ser, né, sempre como crianças, dispostos a aprender. É por isso que Jesus falou assim, olha, seja você o menor, porque quando nós queremos ser maiores, né, Jesus disse assim, se você quiser ser grande, né, se você quiser ser o primeiro, seja o último, né, seja o menor, porque a partir deste pensamento, né, nós temos sempre espaço para crescer, porque uma vez que o vaso se está pronto ou se considera pronto, se enrijece, não deixa mais ser trabalhado, uma vez quebrado ele não se refaz mais. É o que diz Jeremias 19, o verso 10 e 11, olha só. Depois quebrei o vaso de barro diante dos homens que o acompanharam. Quebre, né? E diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, assim como se quebra o vaso de oleiro, que não pode mais ser restaurado. Não havia mais como restaurar. Lembre-se que a palavra de Jeremias era uma palavra, olha, Deus não vai voltar mais atrás, o juízo vai vir, o castigo virá. Quebrarei este povo e esta cidade, e os mortos em Tofete serão sepultados até que não haja mais lugar. Ele estava dizendo, olha, algo irreversível. Quantas vezes nos tornamos irreversíveis, né? Obstinados, endurecidos, e aí quando vem o quebrantamento, é um quebrantamento sem volta, né? Como diz a palavra do Senhor, os tolos, né, serão quebrantados de repente, sem que haja condição de arrependimento. Por isso que devemos ser o vaso, né, ou a massa na mão do oleiro sendo trabalhado. Totalmente moldável, né? Quando o pastor fala sobre obstinação, ela é diferente de ser persistente, né? Entenda bem a diferença. Você precisa ser persistente, mas naquilo que o Senhor colocou no seu coração, naquilo que o agrada, naquilo que aponta para Ele. A obstinação é diferente, né? A obstinação é uma resistência, né, à mudança. A obstinação é a teimosia, é a falta de vontade de se tornar parecido com Deus, a falta de vontade de se tornar alguém melhor. Então, a obstinação, né, que era a obstinação do povo, né, que era, embora eles estivessem ouvindo a voz que era do profeta, né, que trazia a palavra do Senhor e se voltava para o Senhor, para a sua palavra, para a sua lei, eles se colocavam em uma posição resistente, né, obstinada. Muito bem. Deus não espera, né, que pessoas imperfeitas sejam perfeitas. Deus conhece as nossas limitações, mas Ele espera que haja progresso, né, que haja transformação, que haja mudança de vida. E essa mudança é constante, queridos. É muito fácil vermos essas mudanças na vida de um novo convertido, mas alguém que já está há 10, 20, 30 anos também precisa mostrar mudanças, né, que está caminhando com o Senhor. Quem está caminhando com o Senhor vive uma vida de transformação. É isso que a palavra diz, né, sobre a santidade, sem a qual ninguém veria o Senhor. E aqui ainda no capítulo 19, né, o verso 5 de Jeremias, olha o que diz. Construíram nos montes os altares dedicados a Baal, para queimarem os seus filhos como holocaustos oferecido a Baal, coisa que nunca ordenei, da qual nunca falei, nem jamais me veio à mente. Deus disse, eu nem consigo pensar algo assim, isso jamais me veio à mente, né? Um pai oferecendo seu filho, né? Matando o filho e colocando ele diante de um ídolo, né? Um sacrifício humano. E parece, né, ser algo assim tão distante da nossa realidade, né? Nós vemos o sacrifício humano. Quando nós vemos Elias, né, enfrentando os profetas de Baal, e após o Senhor responder e mandar fogo ali sobre o altar, né, Elias dá ordem e matam-se ali, né, os 400 profetas de Baal e os 450 de Acera. Parece, né, que eles eram intolerantes com outras religiões,
mas, né, o culto a Baal era um culto terrível, né, um culto onde havia sacrifício humano, né? Então, a aplicação, né, que nós podemos trazer para o dia de hoje, né, porque tanto Baal quanto Moloque, né, eram sacrifícios humanos. Então, inclusive, a palavra moleque, né, que a gente diz às vezes, né, se referindo a uma criança, vem desse deus pagão, né, Moloque, né, que algumas traduções vão até chamar de Moleque, né? É uma variação, né? Onde as crianças eram oferecidas. Então é terrível usar, né? Eu sei que às vezes as pessoas usam essa palavra, né? Muito cultural, né? Usam ela sem o conhecimento, né? E chamam uma criança de moleque, né? Mas está se referindo a um deus terrível, né? Um deus pagão. E as pessoas sacrificavam os filhos, as crianças. E é daí que vem a ideia, né, de criança, né? E algumas pessoas começaram a usar e chamar, né, a criança de moleque, né? Ou seja, você está dizendo, olha, essa criança uma oferenda, né, a um deus pagão. Mas será se nos dias de hoje, né, ainda temos sacrifícios humanos? Será que no dia de hoje ainda as pessoas oferecem os filhos, né, ou outras pessoas em sacrifício aos deuses? Por quê? Esse sacrifício que era feito, né, tanto a Baal quanto a Moloque, né, porque alguns acreditam que era até o mesmo deus pagão, né, variação de nome de uma região para outra, mas alguns acreditam que era, na verdade, o mesmo deus pagão aí, que se ofereciam, né, sacrifícios humanos. Mas nos dias de hoje, né, ainda fazem isso? Literalmente, queridos, ainda é feito, né, esse tipo de coisa, porque nós vemos tanto roubo de bebês, né, que as pessoas fazem isso, né, de crianças para oferecer em sacrifícios, em rituais, né? Mas fora isso, tirando o contexto religioso, né, ainda se fazem esse tipo de coisa? Infelizmente sim, queridos, porque uma pessoa que desvia, por exemplo, recursos que estava destinado à saúde, né, ele rouba, ele tira isso e alguém vai morrer por causa disso. Então ele está fazendo um sacrifício humano em benefício próprio, porque o sacrifício, né, que os pais às vezes colocavam o próprio filho ali e matava, porque ele queria se beneficiar, ele acreditava, né, que aquele Deus falso daria para ele riqueza, né, daria para ele a fartura, a prosperidade. É um egocentrismo tão forte, né, que a pessoa não se importava com a morte de outros para que ela se beneficiasse disso. E nós vemos isso muito, né? As pessoas que não se importa quem vai morrer desde que ela receba, né, uma quantia. Hoje acabei de me lembrar aqui o quanto parece surreal, né? Mas acontece, infelizmente, né? Em alguns lugares do nosso país e de muitos outros, a exploração sexual, né? Muitos pais são coniventes, né, com o abuso dos próprios filhos em troca de uma cesta básica, em troca de dinheiro, em troca de um emprego, em troca de um salário, né? Quantas crianças, né, são vendidas, né, para que se traga um pouco de conforto, né, um pouco de recurso dentro da casa. Parece muito forte, né? Você vê um pai, né, entregando um filho, ou mesmo o filho de outros, que também nessa época havia assim, o tráfico, né, de crianças, roubavam-se também para fazer isso, para não colocar os seus próprios filhos, né? Mas olha só, uma imagem que ficou muito conhecida, né, no meio da pandemia, agora com a vacinação, que era a pessoa que ia aplicar a vacina e fingia que estava aplicando e não aplicava. O que ela queria, ou se beneficiar daquela vacina, levando para um parente ou para ela mesma tomar aquela vacina, ou para comercializar e vender aquilo. Foi comprovado, né, diversos daqueles vídeos, e realmente as pessoas eles fingiam. E o que estavam fazendo? Um sacrifício humano, porque aquele ancião, né, que acreditou ser vacinado, ele ia se expor ao vírus e poderia morrer, né, por causa disso.
Então é a mesma coisa, é alguém que está sacrificando uma vida em benefício próprio, está tirando a vida de alguém em benefício próprio. O mesmo, né, com recursos que são destinados à alimentação, a socorrer o próximo e é usado para si mesmo, é desviado, é como um sacrifício a Baal, né, como um sacrifício a Moloque. A vida de alguém está sendo colocada, né, em risco ou mesmo sendo tirada, né, como os assaltantes fazem às vezes, né, por causa de um bem, tira a vida de alguém, né, são como os sacrifícios que eram feitos aí aos deuses pagãos. Além do livro de Jeremias, desculpa, temos o livro de Lamentações, que também foi escrito por Jeremias. Em meio a tanta aflição, né, Jeremias escreveu esse livro, o livro de Lamentações. Inclusive, Jeremias foi apelidado do profeta chorão, né, porque ele sofreu muito. Né, inclusive, quando alguém quer dizer que alguém é chorão, né, usa-se o termo, né, Jeremias, né, dizendo que aquela pessoa chora bastante. Então ele escreveu o livro de Lamentações. Não dá tempo da gente entrar, né, nesse contexto, mas eu quero aqui apenas pegar, né, alguns versos aqui. Lamentações 3, né, a partir do verso 19, uma passagem que eu gosto bastante. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Então esta verdade aqui que Jeremias escreveu, né, ele vivendo isso, ele diz que quando ele se recorda da sua aflição, dos seus problemas, né, da sua dor, a alma dele se desfalece, né? Porém, né, ele entende que ele pode sim ter, né, um vislumbre de esperança quando ele muda o seu foco. Ao invés de olhar para a sua dor, olhar para as suas fraquezas, olhar para a amargura, ele olha para outro lado, né? É o que diz o verso 21. Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. Então, quando nós olhamos para o Senhor, a sua misericórdia, para a sua palavra, nós temos esperança, nós temos vida. Por isso, né, que domingo, culto de Santa Ceia, nós fazemos isso, nos recordamos do sacrifício de Jesus, do que ele fez por nós, da sua ressurreição, e isso nos dá esperança. Aos olhos do mundo, Jeremias não foi um sucesso, né? Mas aos olhos de Deus, né, foi uma das pessoas mais bem-sucedidas da história. De acordo com o padrão divino, o sucesso envolve obediência e fidelidade, né? A despeito, né, da oposição e dos custos pessoais, Jeremias, né, ele foi de forma corajosa e fiel, né, proclamando aí a palavra de Deus. Ele foi um profeta obediente ao seu chamado. Então, à medida que você ler o livro de Jeremias, né, imagine a agonia, né, desse profeta, o que ele sentiu em relação à mensagem que ele precisava entregar. Né? Ore como ele orou, né, como a Juliana descreveu aqui, até mesmo pelos seus inimigos, pelos aqueles que são seus opositores. Observe o seu exemplo de fé e coragem. Né? Então, comprometa-se, né, assim como ele, a ser bem-sucedido aos olhos de Deus. Amém. Amém? Glória a Deus por isso. Que testemunho poderoso desse profeta, né? Que nós possamos realmente tê-lo como um dos referenciais para as nossas vidas. Leia o livro de Jeremias, tira um tempinho. É um livro mais longo, né? Sim. É um livro que vai dedicar aí mais alguns dias, mas faça isso, né? Quão grande é a lição que Jeremias nos dá. Vale muito a pena, né? Eu gosto muito do livro de Jeremias, cito muito essas passagens, né? E que Deus continue abençoando. Muito obrigado pela sua companhia até aqui, né? Que Deus continue te conduzindo
com um coração leal, um coração fiel, disposto, né, a aprender, a ser moldado, e que Deus continue fazendo de você um vaso novo todos os dias. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela sua palavra que veio ao nosso coração. Ó Deus, continue a nos conduzir, Pai, em amor, em graça, em misericórdia, e que possamos a cada dia, Senhor, dar frutos, ó Pai, do bom entendimento, frutos, ó Deus, de um coração que está na Tua presença, Em Pai. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para a Tua glória. Amém.